noite, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, né? Compartilhar sobre essas coisas. Espero que vocês aproveitem, né? Guardem as perguntinhas. Provavelmente não vou saber respondê-las, mas é bem que eu tenho a ajuda ali dos universitários, né? Antes de falar sobre a veracidade das escrituras em si, eu queria ler essa poesia, na verdade é uma canção, né? Que ela chama Livro Preto. Ela diz assim: ela trazia aquele livro preto debaixo do braço, a roupa simples de sandália de dedo, andando para todo lado. É preciso anunciar nos quatro cantos deste mundo a velha boa nova. É uma canção que fala sobre esse livro preto e sobre uma senhora, né, que carrega esse livro preto ali, que tem uma roupa simples de sandália de dedo. E a qualquer hora abria aquele livro preto palavras de esperança para rico, pobre, amarelo, branco e negro, velho, mulher ou criança. Se é preciso anunciar, eu conheci um anjo que não parou de falar nem um minuto sobre o autor daquele livro preto, que também andou na terra, de roupa simples e sandália de dedo, não mente, não muda e não erra. Também aqui não achou lugar para ficar, preferindo os corações dos fracos e oprimidos como o dela. Eu via nela, no olho dela, a vida do autor do livro preto, que não mente, não muda e não erra. Essa é uma canção que ela fala muito comigo, né? Que é uma caricatura ali, né, daquela senhora com a saia bem longa, com um coque no cabelo, aquela Bíblia de capa preta debaixo do braço, andando ali, falando de Jesus, onde quer que ela vá. E é uma inspiração, né, para nós. Pois quem confia no autor do livro preto não encontra lugar nesta terra. Então a gente começa a se empolgar com esse livro preto, né? E aí eu queria ler aqui um texto lá de Lucas 24. Aqui Jesus, já ressurreto, encontra dois rapazes, dois jovens, ali no caminho de Emaús. E fala que quando Jesus estava caminhando com eles, eles não reconheceram Jesus. E Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as escrituras diziam a respeito dele. E disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as escrituras? Então essa é a primeira coisa, assim, quer dizer, a segunda, né? A primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente, aquela senhorinha carregando aquele livro preto debaixo do braço, de roupa simples. E a segunda coisa, são duas pessoas que ouviram Jesus falando sobre os escritos de Moisés e dos profetas. Isso aqui, outro dia a gente poderia falar sobre isso, sobre a Bíblia hebraica, né, do Antigo Testamento, como é que ele era organizado, é diferente da nossa organização, e como se dizia, né? É como se ele dissesse aqui que ele falou a Bíblia de A a Z, de Moisés aos profetas. Moisés, por causa do Pentateuco, tem os escritos e os profetas. Então Jesus foi falando da Bíblia toda, que existia até o momento ali, né? A Bíblia toda para aqueles jovens, e eles ficaram ali com o coração ardendo, né? E ficou um pouco chato, né? Apesar de a gente estar aqui falando sobre a veracidade das escrituras, eu quero que a gente entenda o seguinte: a veracidade das escrituras, ela não pode ser um fim em si mesma, porque a gente não pode pegar, deixar a escritura aberta em casa, no Salmo 91, deixar ali como um amuleto, uma coisa brilhante, uma coisa bonita. Apesar de a gente estar falando sobre isso hoje, sobre as escrituras em si, como ela chegou até nós, é através das escrituras que devemos enxergar as coisas. Então as escrituras, elas não são um quadro para ser admirado, mas ela pode ser uma moldura de uma janela que você abre e através dela você consegue enxergar o que está do lado de fora. Então hoje a gente vai ver um pouquinho como Deus preservou as escrituras através da fé e da ciência,
esse era o tema que estava relacionado lá com o retiro do Oásis. Bom, a primeira coisa para a gente estar ciente é que a Bíblia ela foi escrita à mão por muitos anos. Por 1.400 anos foi escrita à mão. Deixa eu fazer uma adenda aqui que eu falei uma coisa errada. O Novo Testamento foi copiado à mão por 1.400 anos. Antes do Novo Testamento era feito assim. Só que a gente vai focar um pouquinho hoje no Novo Testamento, porque ele é um pouquinho mais complicado, e a gente tem um pouquinho mais de informações. Uma outra oportunidade, a gente poderia falar um pouquinho sobre a Bíblia hebraica ou o Antigo Testamento. Então, vamos fazer esse recorte aqui do Novo Testamento. Uma outra coisa, eu não sou cientista, não sou nada assim demais. Então, meus números são todos arredondados. Ah, Paulo, foi 1.439 anos, 7 dias. 1.400 anos, vai. Vamos arredondar para facilitar a nossa vida, né? Porque ninguém estava lá para ver o dia exato, né? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês já viram um manuscrito? Já tiveram curiosidade de chegar na internet para colocar a foto e ver o manuscrito, para ver como é que ele era? Olha, isso aqui é um manuscrito. Alguém conhece aqui grego, hebraico, aramaico? Conhece? Sabe identificar se isso aqui é grego, hebraico, aramaico? Se você chutasse, será que qual versículo da Bíblia está falando aqui? Será que alguém entenderia? Difícil, né? Olha lá, hein? E desse jeito, melhorou? Aqui eu estou parecendo um oftalmo, ele muda a lente, bota outra igual. Tá melhor essa outra. Tá igual, rapaz. Desse jeito, deu para entender o que está escrito? Melhorou? Isso aí é o quê? Latim, será? E agora? Melhorou? Talvez um pouquinho, né? Conta do que nesta vossa terra vi, e se algum pouco alonguei, ela me perdoe. Que o desejo que tinha de vos dizer tudo, não fez assim por pelo miúdo. Pegaram, não? Isso aqui é carta em português, gente. Você não fala português, não é? Isso aqui é a carta de Pedro Vaz de Caminha. Quando ele chegou aqui no Brasil, ele redigiu a carta. E essa é a carta. Está lá em Portugal, no museu lá. Esse aqui é um trechinho que eu tirei. Esse trechinho aí, uma parte dele está escrito exatamente isso aqui. Isso aqui era o português da época. E isso aqui seria um português um pouco mais parecido com o nosso. Mesmo assim, né? Diferente. E isso é para chamar a atenção do trabalho que é você lidar com manuscritos, né? Eu estou falando aqui de uma língua que é a nossa língua, uma coisa que tem apenas 524 anos, e mesmo assim soa como algo que não dá para ler. Bom, manuscrito nada mais é do que uma coisa escrita à mão, né? Agora sim, aqui é o manuscrito da Bíblia. Esse aqui é o P46. P de papiro, 46 é um número identificador. A datação dele é aproximada ali, está ruim de ler, mas é entre 175 e 225 depois de Cristo, segundo e terceiro século. Ele é um trecho de 2 Coríntios 11. O que quer dizer papiro? Papiro era um tipo de papel, né? Vamos dizer assim, que ele era produzido no Egito, na Babilônia, na Síria, de uma planta junto. Você pega aquela planta, prepara e faz aí esse papel. Só por curiosidade, eu separei aqui as duas primeiras linhas em grego que está ali, e ali coloquei as linhas em grego e a tradução, né? Então, era aquilo que estava escrito ali. Não sei se ele está conseguindo perceber aí, mas não tinha espaço entre as linhas, entre as letras. Você tinha que adivinhar as palavras.
ela é escrito tudo junta. Ali, ó. Pá, 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 pá. Olha aqui embaixo como tá bonitinho. Tudo separadinho. Alguém tem que fazer essa separação aí. Ali tem a versão em inglês e a versão em português. Aqui já é um pergaminho, já foi um outro produto usado depois. O papiro ele tem um problema. Ele é muito bom e tal, porque ele se deteriora fácil com ambientes úmidos. Então, depois de um tempo, percebeu-se que o pergaminho ele tinha uma qualidade melhor. Tem outras coisas relacionadas também, né, de disponibilidade. Alguém tinha que ir Babilônia, Síria, Egito, para ter acesso a um pergaminho, ou a um papiro, desculpa. Já o pergaminho não. O pergaminho ele é feito de couro. Então você podia você mesmo criar a sua própria ovelha, ou um animal assim. Você vai, tira o couro, prepara o couro, lixa o couro, deixa lisinho, depois você pega e usa para escrever. Lá na Idade Média eles faziam isso, né? Tinha uns lugares chamados escritório, que tinham todo o procedimento de criar a própria tinta, criar o próprio papel, de coordenar, de cópia à mão. Tudo isso era feito para a transmissão do texto, né? E aí a gente começa a ver uma beleza. Deus foi usando as próprias coisas naturais, o próprio ser humano normal ali, para trazer as escrituras de lá até cá. Ela não veio voando do céu, ó. Muita gente perdeu a vida para trazer esse texto até nós. Eu coloquei duas informações aqui interessantes. Uma é o Nomina Sacra, que é a forma que eles escreviam. Quando chegava no nome ali, Deus, que era Theos em grego, né? Isso é grego não, gente, só copiei ali alguém falando. Theos. Inclusive eu chamo as letras em grego tudo com as letras da nossa. Eu não falo teta, gama, não chamo nada disso. T-H-E-O-S. Só que em vez de escrever T-H-E-O-S, você escreve só a primeira letra e a última, o T e o S, e ali tem Deus. Então, Deus, Jesus, Espírito Santo, havia uma abreviação, né? Porque é um nome muito sagrado, você não saía escrevendo de qualquer jeito. Então, é um nome na sacra. E o escrito contínuo é isso, ó. Apesar de estar em 4 colunas, as palavras estão misturadas. Você pode ter metade de uma palavra em uma coluna, a outra metade está na outra, né? Na mesma coluna pode ter 3 palavras. Esse aqui é João 1, o comecinho de João 1. Lá no princípio era o Logos. Isso aqui já está depois que você separa o versículo, o capítulo. Foi uma coisa muito posterior. Então, isso que está aqui é mais ou menos isso que está aqui. Você vê ali, ó, no princípio era o Logos, olha o Logos ali, ó. E o Logos estava com Deus. Você vê que o Deus aqui está escrito por extenso. E aqui está tudo misturado. Conseguiram pegar aí? Depois vocês vão ter acesso aí, quiserem brincar, mexer. Isso aqui já é um manuscrito bem mais tardio, ou seja, ele está muito mais afastado de quando ele foi escrito originalmente. É um minúsculo 543. Já é outra característica. Como é que identifica a idade do manuscrito, né? Esse manuscrito aqui ele foi escrito em minúsculo, então as letras em grego é como se fosse uma letra cursiva. E a letra anterior era como se fosse a letra de forma ali, né, em maiúsculo. Então os outros manuscritos são chamados de maiúsculos, esse aqui de minúsculos. E aqui a pessoa simplesmente não copiava não, era uma obra de arte, né? Você vê um desenho, uma arte ali. Não sei se dá para ver ali no canto superior direito, tem um polegar ali, ó. Da ideia do tamanho, né, desse texto. Ali é um polegarzinho ali, ó. Depois vocês vão ter acesso para ver a imagem melhor. Aí vem uma pergunta. Beleza, foi copiada por 1400 anos, à mão, tudo desse jeito. Mas e o texto original? E o texto autógrafo? Ficou onde? Perdemos. Não temos acesso ao texto original, acabou. Ninguém sabe onde está. Se souber, provavelmente ele já se corrompeu aí na história, né?
se degradou. E aí, não sei se vocês já ouviram uma frase como essa, eu já ouvi algumas vezes, dizendo o seguinte: ah, rapaz, a Igreja Católica dominava tudo, a Igreja Católica mudou a Bíblia para dizer o que ela queria. Se você recebesse uma afirmação dessa, de um cara que tem um doutorado, como é que você se sentiria? Um cara que estudou e tal, a Igreja Católica adulterou tudo. E é isso aí que a gente vai ver. Será que adulterou? Sim ou não? Com o tempo aqui a gente vai perceber. A primeira coisa que a gente pode ver é o seguinte: tem manuscritos que nunca foram contestados. Será que você já viu alguém falando assim: mas será que Aristóteles existiu mesmo? Será que Sócrates, será que ele existiu mesmo ou é conversa? Alguém já escutou uma história dessa? Eu nunca, né? Agora, quando a gente vai pensar assim, quantos manuscritos nós temos de um Aristóteles, de um Platão? Então, olha, por exemplo, Júlio César das Guerras Gálicas tem 10 manuscritos. E o manuscrito mais próximo do original tem 1000 anos. Então, o escrito original foi feito. Depois de 1000 anos, teve um outro manuscrito que foi uma cópia da cópia da cópia. E é essa cópia mais antiga que a gente tem acesso, desses 10 aí. A história de Plínio, jovem, também 7 manuscritos. E o manuscrito mais antigo tem 750 anos. Não vou ler todos não, mas deu para ter uma ideia, né? Os manuscritos mais antigos, mais próximos do original, tem 700, 800, 1000 anos depois do que ele foi originalmente escrito. E a ordem dos manuscritos, quantidade, você vê, ele tem 8, 7, 10, 20. Se a gente pegar a obra que tem mais manuscritos, é a Ilíada, que tem pouco menos de 700. Se eu perguntasse para vocês, quantos manuscritos nós temos do Novo Testamento? Quanto vocês acham que teria? 10, 12, 20, 30, 500? Quanto será? Na verdade, é constrangedor. Simplesmente constrangedor. Porque ali, o nome ficou chato ali, né? Mas eu vou contar aqui para vocês todos, a somar, das 5.989, esse aqui foi outubro de 2020. Então ali tem quantos papiros, quantos maiúsculos, minúsculos, a gente já viu o que é cada um desses, né? Papiro, maiúsculo, minúsculo, lecionários, dá mais de 2 milhões de páginas de texto. Lecionário foi o seguinte: quando eles escreviam a Bíblia, você vê, só tinha como ler praticamente o texto corrido. Mas às vezes você queria, sei lá, numa Páscoa, falar sobre a Páscoa e pegar textos separados. Você tem um período aí da ressurreição, do nascimento de Jesus. Então, você tinha um calendário das coisas que eram faladas e você copiava a Bíblia com essas porções já prontas para leitura no púlpito. E aí são os lecionários. É uma riqueza embaraçante. Isso aqui, ó, estou só falando do texto em grego copiado à mão que nós temos acesso. Só que além do texto grego, a gente tem acesso a outras coisas. Temos textos em latim. Tem gente que comentava a Bíblia, pegar Orígenes, por exemplo. Dizem que se só pegar Orígenes, os textos que ele escreveram, comentando a Bíblia, tira o que ele escreveu, pega os textos bíblicos, você consegue montar o Novo Testamento inteiro só com o texto dele. Então, muitas pessoas comentavam sobre os textos, e quando você comenta, você transcreve. Quantos manuscritos a gente tem? Se a gente contar todas essas transcrições e tal, tudo mais.
Então, ali, ó, manuscritos gregos, esse aqui é mais antigo, né? Está 5.800 ainda, que aqui foi 2016, se eu não me engano, 2015, olha lá, 2015. Manuscritos em latim, mais de 10 mil. Outras versões antigas, quando a igreja se espalhou, então tem versões em copta, siríaco, em outros idiomas, olha lá, entre 5.000 e 10.000 manuscritos. E ali, por último, são só citações dos pais da igreja, tem mais de 1 milhão. Então, é completamente embaraçador, é desconcertante a gente comparar isso aqui com 7, com 10 manuscritos, com 600 da Ilíada. Ninguém nunca questionou da Ilíada, mas aqui o pessoal fala: será que é verdade mesmo? Será que isso acontece mesmo? É uma riqueza muito grande. Se a gente fosse comparar, colocar em perspectiva, talvez se a gente juntasse todos os manuscritos gregos, a gente teria algo em torno aqui desse púlpito aqui, ó. Mais ou menos 1,20 m. Se a gente empilhasse todos eles, estaria aqui. O que aconteceria se a gente empilhasse todos os textos que temos acesso do Novo Testamento, né? Juntando grego, latim, todos? Seria mais ou menos aqui, ó. Aquela setinha ali está apontando, aquele pontinho ali, é isso aqui. E cada quadradinho azul é uma estátua do Cristo Redentor. Então a gente teria que empilhar 67 vezes o Cristo Redentor para poder comparar. E não está em perspectiva, né? Isso aí vai ser muito maior. Então, assim, é embaraçador. Aqui, só por curiosidade também, os primeiros 1000 anos, o gráfico ele é cumulativo, tá? Então, no segundo século ali, a gente tem 12 manuscritos, no terceiro ali, a gente tem 61 menos 12, no quarto século, no total, a gente já tinha 121 manuscritos. Então, além de termos muitos manuscritos, nós temos muitos manuscritos próximo de quando ele foi escrito, apesar de não ter os manuscritos originais. E esses manuscritos, eles foram descobertos, vamos colocar aqui entre aspas, recentemente. Então, aqui, ó, em 1611, a gente tinha uns 7 manuscritos, um pouco mais, que era conhecido da igreja. E o manuscrito mais antigo que a gente tinha era do 11º século. Já em 2015, temos mais de 5.800 e chegamos ao 2º século. Então, há muitas descobertas, vamos colocar assim, recentes, desses manuscritos. Só que tem um detalhe. Quando a gente compara um manuscrito com outro, a gente encontra algumas diferenças. Essas diferenças, elas são chamadas de variantes. Então, tem um texto lá, quando você chega no outro, não está escrito exatamente da mesma forma. Quando a gente olha o texto hebraico, a forma de cópia era um pouco mais cuidadosa. Então eles copiavam, contavam as letras, às vezes eles sabiam qual era a letra central. Se chegar no momento que conta as letras e a contagem deu errada, pega aquele manuscrito, descarta, começa de novo e segue fazendo. Já aqui no Novo Testamento, a gente não teve a mesma oportunidade. Não tem como explicar muitos detalhes aqui, mas se a gente usar um pouquinho nossa imaginação, a gente consegue entender que logo no 1º século, a igreja começou a ser perseguida. Então, você não tinha um ambiente tranquilo, sossegado, que você pudesse sentar, deixa eu copiar com calma aqui, né? Então, nos primeiros séculos, já tinha uma dificuldade grande. Já na Idade Média, até no final da Idade Média, já tinha uma cópia muito mais controlada, né? Mas, enfim, o fato de não ter essas cópias completamente controladas causava diferença desses manuscritos. Se
são as variantes textuais. E aí, vamos pensar o seguinte: se a gente fizer uma conta arredondada, esses gêmeos, tudo arredondado, quantas palavras a gente tem no Novo Testamento? Aproximadamente 140 mil. 140 mil palavras. E quantas variantes será que existem? Se a gente escolher 140 mil palavras de uma certa forma, quantas leituras diferentes eu poderia fazer de cada variante dessa? Olha aqui um exemplo de variante. Tem ali Romanos 5:1. Eu vou ler porque está bem na coluninha ali. Tendo sido justificados pela fé, temos ou tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Um está escrito erromen e o outro está escrito erromen. A diferença é que um tem um O curto e o outro tem um O longo, que eu jamais conseguiria repetir isso, né? Mas o significado é diferente pelo fato de ser duas letras diferentes. Um é uma declaração de paz. Já que fomos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. E uma versão diferente, se for o erromen, é um convite à paz. Já que fomos justificados, então tenhamos paz com Deus. Então isso aqui é um exemplo de uma variante. Então, a gente fica com duas perguntas: quantas variantes nós temos? E quais? Onde estão essas variantes? Em que lugar? Quem não estava lá, né? Já sabe a resposta. Então ali assim, quase dormindo. Tenta imaginar quantas. Será que estamos falando aqui de 10 variantes? De 50 variantes? 200 variantes? Quantas variantes? E elas mudam o quê? Primeiro vamos pensar na quantidade. Quantas variantes temos? Depois a gente pensa na qualidade dessas variantes. O Novo Testamento tem 140 mil palavras. Aí, 500. Mil. Na verdade, 500 mil. Muitas pessoas tentaram contar quantas variantes existiam. E esse número começou assim, em 20 mil, 30 mil, foi aumentando, né? E à medida que foram descobertos novos manuscritos, essa conta ficava cada vez mais complicada. Então esse 500 mil aqui é só uma estimativa. Não se sabe exatamente quantas, é muito difícil de contar, mas estima-se que temos 500 mil variantes. Era isso que eu queria dizer, gente. Obrigado, boa noite. Não, tô brincando, calma lá. É meio desesperador isso, não é não? Gente, são 140 mil palavras, existem 500 mil variações. Que coisa! Vamos pensar um pouquinho agora na qualidade. O que é? Ninguém sai mais não, viu? Agora ninguém pode sair não. Fecha a porta aí. Vamos pensar agora na qualidade. Que tipo de variantes estamos falando? Então, basicamente existem dois tipos de variantes. As de mudanças intencionais. O escriba chegava, pensava e falava: eu vou fazer isso aqui, fazer uma coisa. E tinha mudanças não intencionais, que ele fez e não percebeu. Primeiro vamos ficar aqui nas não intencionais, que é o seguinte: o cara tem um problema de visão, não tinha energia elétrica, não tinha iluminação, não tinha oftalmologista para poder receitar um óculos. Então ali alguém ouvia uma palavra, ouvia um erromen, achava que era erromen, mudava uma letra, o material se desgastava, então a leitura fica um pouco difícil, então você chuta aquela letrinha ali. Problema de audição, você pegar no escritório, às vezes uma pessoa lia e várias copiavam. Então, uma pessoa fala erromen e a outra entendia erromen, né?
Pode acontecer. Quem não poderia se atrapalhar aí com essas duas palavras, né? E tinha problema de memória, né? Você lê uma coisa ali e a pessoa esqueceu o começo, esqueceu o fim. Quando tem uma outra, você lê duas frases que começam do mesmo jeito. Quando você vê a pessoa repetindo, você pensa, essa eu já copiei. Não copia, você pula uma frase, né? Você pode... Ou até repetir uma frase que a pessoa fez para outra que estava ali escrevendo. Então aqui é um exemplo de uma mudança não intencional. 1 Timóteo 3,16. Vou só focar naquele tema ali, ó. Deus foi manifestado em corpo justificado no Espírito. Ou então, aquele que foi manifestado em corpo justificado em Espírito. Qual é a diferença? Lembra que eu falei do nome na sacra? Você não escrevia Theos, colocava o teta lá e o... vou chamar de T, né? Eu colocava o T e o S. E o cos, olha lá, é só um O e um S. O pessoal do grego aí deve estar infartando. Ai meu Deus, ela chamou teta de T. Mas não se preocupa não, a gente está se entendendo aqui, né? Mas veja que a diferença é um traço dentro do O. Mas não é O não, viu gente? Pelo amor de Deus. Não é O, é uma letra grega lá que tem um outro nome. Então, em vez de ser Theos, era Ros. Deus ou aquele. É uma mudança não intencional. Outra mudança. Vocês lembram que as palavras eram escritas todas juntas? Aí você pega essa palavra aí, oidemen. Será que ela era junta ou separada? Porque uma significa sabemos e a outra, por um lado, eu sei. Então, em outro manuscrito, a pessoa poderia separar uma palavra que era para ser junta e vice-versa. Poderia juntar uma palavra que era para estar separada. E ele não teve a intenção de fazer essa mudança. Era uma mudança não intencional. Coloquei aqui umas coisas em português, só porque meu grego já está aqui no limite. Mudança de grafia, farmácia, depois farmácia com PH, palavra que tem o mesmo som, seção, omissão, adição de palavra ou letra, né? Felipe ali, outro Felipe com PH, 2 L's, troca de ordem ali na letra de uma palavra, uma separação incorreta que a gente viu no oidemen. Agora a gente pode ver um pouquinho também das mudanças que eram intencionais. Nessa aqui, o escriba teve a intenção, o dolo de fazer a mudança. Por exemplo, em Mateus 1, quando fala da genealogia, alguns trocavam ali de Asaf para Azar. Ele falava assim, não, esse aqui, acho que o manuscrito que eu estou aqui, ele se confundiu, colocou o nome do cara que era dos Salmos, então não é Asaf não, é Azar. Aí ele vai e altera, coloca isso, às vezes ele coloca um comentário do lado, às vezes não. Mas ele fez uma mudança de grafia intencionalmente, porque ele quis corrigir alguma informação que ele achava que estava errada. Tinha outra coisa também que acontecia, que era um ajuste de dificuldade. Você já leu aquele texto que você falou assim, está escrito o que mesmo aqui? Deixa eu ler de novo, né? Quando chega aquele horário da noite, sexta-feira, 7 da noite, começa a dar aquele cansaço. Então a escriba falava assim, nossa, a pessoa vai ler isso aqui, ninguém fala mais assim, deixa eu ajustar aqui a dificuldade. Às vezes ele queria fazer uma harmonização, falava assim, não, peraí, vamos ver os exemplos aqui, que eu acho que eu coloquei aqui. Olha aqui, por exemplo, ó, lá em Marcos 1, 2 e 3, diz assim, ó, conforme está escrito, aí, alguns manuscritos dizem, profeta Isaías, outros está escrito nos profetas, e outros está escrito em Isaías e nos profetas. O que aconteceu aqui? Às vezes a pessoa colocava assim, olha, está escrito lá, conforme está escrito em Isaías. E aí o escriba fala, mas espera aí, está escrito em Isaías, mas também está escrito em outro profeta. Então eu vou colocar aqui nos profetas. Aí chega outro escriba e fala, mas espera aí, é em Isaías e nos profetas. Então eu vou botar nos dois, que aí todo mundo fica bem. Em Isaías e nos profetas. E aí eles faziam pequenas alterações para facilitar. A pessoa não ficar pensando que é só Isaías, está em Isaías e nos profetas.
Até porque esse texto tem a parte de Malaquias, tem a parte de Isaías, e ele queria deixar isso evidente. Mas o ponto que eu quero dizer é, ele teve a intenção de ir alterar o texto para poder dizer isso aí. Tem algumas mudanças também que eram de fé. Então a pessoa lá acreditava que Maria era virgem, continuava virgem, não queria falar que José era pai de Jesus, né? Então ele tinha uma questão de fé, que é que ele falava, aí está lá o texto, todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aí na cabeça dele era, não, peraí, Maria, mãe de Jesus, e o Espírito Santo, mas quem ia lá era José e Maria. Aí ele ia e alterava, aí ele colocava lá, todos os anos, José e Maria iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Era uma mudança intencional, que ele queria falar uma coisa da fé dele. Isso aconteceu. E uma coisa que acontecia com frequência também era a suavização. O que é suavização? É aquele texto que está complicado e você coloca ele numa linguagem legal. Você vê, por exemplo, aí eu trouxe o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Quem ouviu o quê? Quem deu brado quem? Como é que foi esse brado? É uma ordem que não é comum a gente usar isso no dia a dia. Então, o escriba falava, não, está tudo invertido. Deixa assim, ó. As margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Fica muito mais legível, não fica não? Mas ele intencionalmente ia e alterava o texto para ficar assim. E aqui já é a nova tradução da linguagem de hoje. As margens tranquilas do rio Ipiranga ouviram gritos estrondosos de um povo heróico. Você vê, né? Já deixa certo que o Ipiranga, na verdade, é um rio, né? Que plácidas é tranquilas, retumbante e estrondoso. A pessoa vai traduzindo para ficar mais palatável, ficar mais fácil de entender. Então os copistas, eles alteravam textos para fazer melhorias, para concordar entre si, que é uma coisa que ele falava ali, né? Os profetas Isaías, para combater uma coisa que ele achava que era uma heresia, por isso que eu coloquei entre aspas aí, ele achava que José não era pai de Jesus, por exemplo, e para simplificar textos difíceis e outras coisas. Então é que entra o trabalho da crítica textual. O que a crítica textual faz? É uma ciência, né? Que ela faz o quê? Ela vai estudar isso aqui, papiro, vai estudar os pergaminhos, pegar os textos com outras áreas da ciência, paleografia, vai usar aí a manuscritologia, vai identificar a data do manuscrito, local geográfico do manuscrito, de onde aquele manuscrito veio, quem era o pai, quem era o filho dele, e quais foram as mudanças e por que aquelas mudanças estão ali, para a gente voltar no tempo e chegar o mais próximo possível no texto original. Para isso, como é que está meu tempo aí, tá bom? Tá? Então bora, vamos. Então, para isso, o que eles fizeram? Separaram ali, ó. Alguns classificaram essas variantes em dois grupos. As variantes que são viáveis, ou seja, é possível que essa ou outra seja o texto original, e das variantes que são significantes e insignificantes. O que é isso? Aquilo ali muda o significado do texto ou não muda? Então isso é a variante. Então a variante ela pode ser viável, mas insignificante. Ela pode ser inviável, insignificante. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então aqui, ó, uma variante que ela é insignificante e inviável. Uma leitura sem sentido, uma linha pulada, manuscritos que são tardios, ou seja, você pega todo o histórico, segundo, terceiro, quarto, quinto, todo diz um jeito. Aí essa mudança aparece no 12º século. Então você sabe que só tem manuscrito tardio, então provavelmente não é viável que isso seja o texto original. E tem coisas que estão apenas em um único manuscrito.
Se está só em um manuscrito, provavelmente não é o texto original. Então aqui é um texto, por exemplo, 1 Tessalonicenses 2,7. Embora como apóstolo de Cristo pudéssemos ter sido um peso, tornamo-nos bondosos, tornamo-nos bebês ou tornamos-nos cavalos. Não tem manuscrito que diz lá cavalos. Não faz sentido nenhum isso no texto, né? Então, isso aí não é viável. Não é viável que seja esse texto aí. E você vê ali que a diferença no grego, você vê ali a transcrição, é muito parecido um com o outro, né? Lembrando aí que os textos eram escritos tudo junto. E às vezes eles colocavam uma letrinha ou outra ali para separar uma palavra da outra, como por exemplo, palavra que terminava em N, eles adicionavam um outro N, que é o caso ali, do epioi, primeiro epioi, ele tem só um N, e o segundo de baixo tem dois N's. Provavelmente ele foi adicionado para dizer que aquela palavra terminava ali. Tem variantes que são viáveis e insignificantes, né? Então, por exemplo, surgiu um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse João tem manuscrito que escreve Juanes, tem outro escrito que escreve Juanes, tem outro que escreve Juane. São só grafias diferentes do mesmo nome. Qualquer uma dessas grafias poderia ser original, mas não muda o significado de uma para outra, então elas são insignificantes. Olha essa aqui, significantes e inviáveis. Esse texto aqui, não precisa nem ler, aqui tem muita coisa para ler, mas essa parte em verde aí, ela é o mesmo texto de Lucas 3, só que está dentro de Marcos 1, e só está em um único manuscrito. Perdão, são dois manuscritos, no códice e no minúsculo C. Então, só tem esses dois manuscritos que tem essa cópia exata da parte de Lucas dentro de Marcos. Então, obviamente, isso aqui não foi originalmente escrito por Marcos. O ponto é esse. Aqui tem mudanças que são significantes e viáveis. Por exemplo, Lucas 11:2. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Ou então, Pai nosso, santificado seja o teu nome. Ou então, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. As três leituras têm significados diferentes e as três têm uma probabilidade de ser o texto original. Qual é o original? Então, se a gente pegar esses 4 tipos de variantes, viáveis e inviáveis, significantes e insignificantes, qual delas que a gente deve ficar assim preocupados? Qual deve ser aquela variante que a gente fala assim, essa daqui eu tenho que olhar com bastante atenção? Será que são com as inviáveis? As insignificantes? Não, né? Então a gente tem que olhar as que são o quê? Ao mesmo tempo viáveis e significantes. Aí eu volto agora à pergunta. A gente viu que temos 500.000 variantes textuais. Quantas dessas variantes elas são ao mesmo tempo viáveis e significantes? Menos de 1%. Então saímos de 500 mil para um número ínfimo. Só menos de 1%. 1.440 variantes são viáveis e significantes. E como eu falei, a crítica textual, ela vai estudar a história do texto, vai estudar como o texto foi durante a história, onde aquela variante surgiu, o porquê ela surgiu. Eles estudam o comportamento dos copistas e tudo mais. E aí, hoje a UBS, que ela faz um texto crítico, contando os variantes, né? Tem um aparato crítico, eles chamam. E nesse aparato crítico, eles classificam as variantes entre A, B, C e D. Sendo que há uma certeza
vou colocar assim, tá? Certeza absoluta do texto original. E D é aquele assim que tem uma dúvida. Esse aqui, não sei exatamente qual é o texto original. Olha aqui, das 1.400 variantes, 505 variantes são classificadas do tipo A, 523 B, 354 C e apenas 10 variantes são do tipo D. Há 10 textos que a gente fala assim, ó, esse aqui não sei exatamente qual é o texto original. Saímos de 500.000 variantes, fomos para 1.440 aproximadamente, que são as que a gente deve olhar com mais atenção. Dessas 1.440, apenas 10 a gente não sabe. Aí você pode perguntar assim, escrito o que nessas 10 aí? Tem escrito o que? Até me perguntaram isso lá no retiro. Essa aqui é a parte mais importante. Zero variantes interferem em alguma crença da nossa fé. Então eu falo assim, mas será que é sobre Cristo ressuscitou? É sobre que devemos perdoar ou não? Zero variantes está relacionado com alguma coisa da nossa fé. Então se a gente pegar aqui, ó, eu fui lá no aparato crítico da UBS, tirei um print de um texto que tem lá a classificação dele. Olha o texto, Mateus 22:36, está ali em cima, marcadinho de amarelo, a classificação D. E olha o que diz o texto: fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior fique limpo. Aí sua fé ficaria abalada se no lugar de copo ou prato tivesse tigela? Será que abalaria um bol? Assim, tem um bol aqui, né? Não é bem um copo. Então, é disso aqui que estamos falando quando tem a classificação que a gente não sabe exatamente qual era a palavra original que estava lá. Ali, só por curiosidade, ele fala qual é a variação que tem e fala quais manuscritos tem cada palavra, né? Então, cada letrinha daquela ali, ó, um F, 205, 700, faz referência a algum pergaminho, algum manuscrito, algum lecionário que tem aquela versão. Antes de passar para o próximo slide, eu queria falar um pouquinho sobre um cara chamado Bart Ehrman. Ele é um crítico textual muito conhecido, reconhecido mundialmente. Ele, posso dizer assim, ele é muito sério no que ele faz, muito competente, não querendo desmerecer Bart Ehrman. E ele fez um livro uma vez, que ele é chamado de Misquote Jesus, ou o que Jesus disse e o que Jesus não disse. Só que nesse livro, eles colocaram para um caminho que seria para apenas mostrar que o texto tinha muitas variantes e dar aquela sensação de que a gente não sabe qual é o texto original, o que a gente tem hoje é uma aberração e tal. Mas o próprio Bart Ehrman, Mateu, esqueci de falar isso, Mateu, que fez esse livro, mundialmente reconhecido, mais alto gabarito da crítica textual, ele disse isso aqui, que, para ser honesto, de todas as centenas de milhares de mudanças textuais encontradas entre os manuscritos, a maioria deles é completamente insignificante, imaterial, sem nenhuma importância real para qualquer coisa que não seja mostrar que os escribas não conseguiam soletrar ou manter o foco melhor do que a maioria de nós. Então, todas essas variantes só servem para mostrar isso. Não abala em nada da nossa fé. Então, a gente pode encerrar por aqui, certo? Podemos, claro que podemos. Só que antes, eu queria voltar àquela senhora do livro preto, né? Ela trazia aquele livro preto debaixo do braço. Mas tem uma coisa que essa senhora do livro preto, ela talvez não saiba, que é esse livro preto que carrega aquela senhora. E é nessa mensagem que eu queria deixar para vocês aqui. É esse livro preto que levamos nas nossas mãos, que está nas nossas Bíblias, né?
É esse livro que nos carrega, é ele que nos leva adiante, ele que nos mostra, ele que nos revela. Né? Quando um dia você estiver lendo ali a travessia do povo pelo deserto, não pense que você está distante daquele povo. Quando aquele povo tem as suas falhas, na verdade, essas falhas são minhas. Quando eu vejo Pedro negando a Jesus, às vezes sou eu que estou negando Jesus. Eu que estou ali na faculdade, no trabalho, que estou na vizinhança. Então, a Bíblia ela serve não somente para ser lida, mas ela também nos lê. E ela não serve também só para ser admirada, mas, como eu falei anteriormente, ela é como uma janela que a gente pode enxergar o mundo lá fora. Ela é como um óculos que corrige a nossa visão e nos leva a enxergar com clareza as coisas lá fora. No próximo encontro, se a gente tiver, se Deus permitir, eu queria falar um pouco sobre as traduções bíblicas. Como é que a gente sai daquele texto que às vezes está ali todo misturado, até esse texto chegar até nós. Há uma certa dificuldade se a gente pensar ali no que a gente viu no começo da carta de Caminha. O quão distante estamos daquele texto, o quanto ele precisa ser alterado para que a gente possa enxergá-lo com qualidade. A mesma coisa aconteceu com as Escrituras. Se a gente tiver a oportunidade, vamos falar um pouco sobre isso. E é isso. Eu acho que eu fico por aqui.